A todos a paz do Senhor, muito bem-vindo ao canal São do Clarim. Nós estamos com a lição de número 7 para a classe de jovens da nossa EBD. O título dessa lição é Santidade, de dentro para fora. O texto principal está em Mateus 23, 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Nós temos o resumo para esta lição. Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. O canal São do Clarim traz pré-aulas para classes de jovens e nós temos outras pré-aulas anteriores. Você pode visitar em nossas playlists. Dá uma olhada aí. Nós temos também pré-aulas para classes de adultos. Objetivos dessa lição: primeiro, mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas e os mestres da lei. Segundo, conscientizar de que uma pseudo-santidade favorece e pratica a injustiça. Favorece a prática da injustiça. E por último, mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Professora, infelizmente existem em nosso meio muitos com atitudes semelhantes à dos escribas e fariseus. Infelizmente, querem impor, por falta de conhecimento bíblico e doutrinário, um jugo pesado e impraticável que acaba afastando as pessoas do Evangelho. Muitos, como os fariseus e publicanos, têm um discurso eloquente, mas não se comportam de maneira adequada na igreja nem na sociedade. Então, isso se torna uma prática farisaica. Muitos estão envergonhando o Evangelho e também a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Um debate bem conduzido a respeito do assunto vai contribuir para que os jovens compreendam a necessidade de viver uma vida íntegra, coerente, diante das pessoas e também diante de Deus, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Mateus capítulo 15, 10 a 14, nós vamos fazer a leitura nesse instante. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Eu quero repetir aqui o versículo 10. Chamando a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Esse versículo 25 está em Mateus capítulo 23. Aqui versículos 25 a 28. O 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. A lição desta semana vai debater a respeito dos fariseus e escribas e as atribuições para a sociedade judaica da época. As suas atribuições, quais eram? Os escribas e fariseus eram, portanto, pessoas que por diversas vezes
foram confrontadas por Jesus, não é, por serem hipócritas. Eles eram hipócritas, por isso o Senhor os confrontou diversas vezes. Eles são desmascarados por Jesus em muitas ocasiões, porque eles sempre tentaram pegar Jesus numa falha, né? Tentaram apanhar Jesus em pecado, em algum tipo de erro, em algum tipo de pecado, mas os mestres sempre os confrontou e os advertiu. Veremos que Jesus advertiu os escribas e fariseus e a nós também, que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário, quer dizer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Observe aqui que esta primeira parte da lição nos fala sobre a hipocrisia dos fariseus e escribas, ou dos escribas e fariseus. Eles se portavam de uma maneira e ensinavam de outra. Joséfo defendia que o judaísmo nos tempos de Jesus estava subdividido em 3 escolas principais. Quais eram essas escolas que existiam no tempo de Jesus? Os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, os fariseus, que tinham o apoio popular, e os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo da classe média, deu-se na época dos Macabeus. Observe que houve uma revolta dos Macabeus. Isso aí no período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus. Então, nesse período aí, chamado interbíblico, nós temos a história dos Macabeus. Então, foi nesse período aí que surgiram os fariseus. Preferiram priorizar a manutenção de seu status político a garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial ao sistema dominante. Eram vendidos, porque quem se porta dessa maneira é um vendido, né? Outra característica do farisaísmo é a sua proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias dos fariseus. Então, eles andavam ali praticamente em comum acordo, né? Conversavam e se davam muito bem, vamos dizer assim. Os escribas acreditavam ser os verdadeiros mestres. Observe lá no capítulo 23 de Mateus 2 a 4. Eles acreditavam ser os verdadeiros mestres. A certa vez Jesus disse: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o mestre Jesus. Então, o Senhor afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei, não é? Eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Então, eles se estribavam nessa posição, nesse status. Então, Jesus não nega a capacidade intelectual deles. Não, o Senhor não nega. Inclusive, afirma que, como mestres, eles têm o seu devido valor, como ensinadores, né? No entanto, ele recomenda: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Versículo 3. Mateus capítulo 23, versículo 3. Eles colocavam pesado jugo sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Eles interpretavam daquela forma, colocavam aqueles pesos ali, mas nem eles mesmos conseguiam suportar, né? Jesus repreende esta falsa devoção dos fariseus. E observe aqui em Mateus capítulo 23, 25 a 28. Pode conferir aí na sua Bíblia. Então o Senhor faz uma crítica a um comportamento hipócrita desses escribas e fariseus e também quanto a regras de purificação que ressaltavam uma falsa santificação. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles
de compartilhar da mesma mesa. Foi por isso que Jesus condenou as atitudes dos escribas e fariseus. Então, eles também eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus. Viviam de aparência, enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Versículo 28. Podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor. É essa maneira de viver santa que faz a diferença no dia a dia. Essa santificação, essa santidade que vem de dentro para fora. A palavra de Deus nos santifica, a oração santifica. Então a nossa vida é santificada pelo Senhor, o Espírito Santo nos santifica. Mas essa santificação, ela começa do nosso interior e não do exterior para dentro. Pense nisso aqui. Jesus não negou o valor do ensino dos fariseus, ele repreendeu a hipocrisia deles. Então o hipócrita é um mentiroso e nenhum mentiroso pode agradar a Deus. Nenhum mentiroso pode agradar ao Senhor. Os motivos externos, não é, podem manter limpo o exterior, enquanto o interior está imundo. O que adianta o interior ser aparentemente puro, limpo, mas o interior está cheio de rapina, cheio de podridão. Se o coração e o espírito estão feitos novos, haverá vida nova. Mas se há podridão por dentro, como a aparência pode testificar alguma coisa? Pode enganar os homens, mas a Deus não. A justiça dos escribas e dos fariseus era como de adornos de uma tumba ou o vestido de um cadáver que só servia como espetáculo. Meu Deus! O engano dos corações dos pecadores se manifesta em que navegam rio abaixo pelas torrentes de pecado de sua própria época, enquanto se sentem orgulhosos de opor-se aos pecados mais frequentes em épocas anteriores. Então observe que justo é que Deus entregue a carnalidade de seus corações e estes que se obstinam em satisfazerem a si mesmos. Então isso aqui está no comentário bíblico Matthew Henry, da CPAD, comentário Matthew Henry, página 783. Quem tem esse comentário pode observar esse texto aí, tá bom? A segunda parte da lição fala da exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Essa exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Primeiro ponto, nós podemos observar esses escribas e fariseus faziam acusações injustas. Eles eram afoitos em acusar ao Senhor. Então, Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Eles eram preocupados com essa questão exterior. O que os incomodava não era a falta de higiene, e sim a questão cerimonial, a questão tradicional, a questão de tradição. Então, eles queriam pegar os discípulos, queriam apanhar Jesus em alguma falha para os acusar. Então o Senhor demonstrou que os acusadores na época, na verdade, eles agiam de má fé. Por isso, o Senhor os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então o mestre questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Deus. Jesus repreende os fariseus, afirmando: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Observe aqui que o Senhor cita a lei mosaica, a lei de Moisés, em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe, que é o 5º mandamento, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. Jesus ele usa a palavra de Deus, Jesus usa a própria palavra para rechaçar aquelas atitudes dos fariseus.
para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, alegavam que o bem que possuíam era corbã, isto é, oferta ao Senhor. O comentador A.T. Robertson, ele diz o seguinte: os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessas palavras para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai ou mãe. Observe, na verdade, os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei do Senhor. Jesus repreendeu os fariseus que eles estavam agindo com hipocrisia. Pense nisso, a santidade autêntica ela vem de dentro para fora e é refletida em nossas palavras e nossas ações. Nossa vida tem que ter um novo comportamento, nós temos que mudar. Quando a santidade enche nossas vidas, nossos corações, nós somos novas criaturas, como disse Paulo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A última parte da lição fala sobre a cegueira espiritual. Jovem, observe que essa cegueira espiritual dos escribas e fariseus causou um dano muito grande. Primeiro a eles mesmos, depois a muitos que estavam ali obedecendo a esse tipo de coisa. Jesus não se intimidou diante destes homens. Ele os exortou de forma segura, eficaz, veemente, chamando-os de cegos e de condutores de cegos. Eles tinham aquele apego às questões secundárias e irrelevantes das tradições que se privavam da observância da lei divina. Se apegavam à tradição e transgrediam a lei. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade do Senhor. O reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população, isso incomodava muito os escribas e fariseus. E eles tinham que arranjar um jeito de apanhar logo o Senhor em alguma falha e destruir o ministério do Senhor. Pedro pede que Jesus os ensine, lá em Mateus 15:15. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos essa parábola. Mateus capítulo 15, versículo 15. Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Pedro era direto, sem rodeios. Pedro era muito direto no que ele queria. Ele estava certo, pois quem quer aprender tem que perguntar e não pode se importar com a reação das pessoas. Por isso que Pedro, ele sempre procurou ser direto, mesmo afoitamente, mas depois do dia de Pentecostes, nós vemos agora um Pedro equilibrado, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, agora agindo de forma mais equilibrada, né? A direção de Deus realmente. Então, aqui a palavra de Deus nos orienta acerca da santidade, da prática da santidade. A santidade deve ser uma marca do cristão, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração, é aquilo que atinge a sua alma, o seu coração. A santidade ela vem de dentro para fora. O que realmente contamina o homem é o coração mau, é aquilo que vai para o coração e ali contamina todo o ser humano, disse o Senhor Jesus. Então, para concluir aqui, aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Esses escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior. Foram duramente criticados por Jesus porque acusavam o mestre continuamente, mas de forma errada, errônea. Pensavam eles que estavam apanhando o Senhor numa falha. Entretanto, Jesus derruba esses argumentos, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições do que à essência da palavra de Deus. Então, nós temos também que ter esse cuidado de não inverter as coisas. Vamos ter cuidado com
o sentido exato da palavra de Deus e a sua aplicação, e não ficar seguros aí em tradição humana, em mandamentos de homens, mas precisamos obedecer a Deus e a sua palavra. A doutrina do Senhor, ela é importantíssima para nós. Isso é muito importante. Temos que ter esse cuidado. Vamos viver em santidade, mas vamos ter cuidado para não cair no farisaísmo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe essa classe de jovens aí, esses professores, coordenadores, jovens. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus os use poderosamente neste domingo, nessa lição. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio, nesta hora, Senhor, de estarmos aqui para mais uma pré-aula, transmitindo a Tua palavra, o Teu ensinamento. Que o Senhor possa aplicar esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a Tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.